Exercícios. Determinar o centro de gravidade para a superfície da figura. Considere então uma superfície que é constituída de um retângulo vertical de base 2 e altura 5 e um retângulo horizontal de base 8 e altura 2. Dadas essas dimensões em centímetro, pretendo calcular a posição do centro de gravidade dessa superfície. Deve-se primeiramente associar à figura um sistema cartesiano de referência. Como a figura tem um eixo de simetria, eu aproveito o eixo de simetria para ser um eixo do sistema de referência. Então, vamos associar à figura o seguinte sistema de referência. O eixo x na base da figura e o eixo y aproveitando o eixo de simetria da figura. Pretende-se, então, determinar o ponto G de coordenadas xg e yg dadas com relação ao sistema de referência escolhido. Cálculo de xg. A abscissa xg do centro de gravidade, por definição, é dada por momento estático da figura com relação ao eixo y dividido pela área total da figura. Então, o momento estático da figura com relação ao eixo y. Como o eixo y é um eixo de simetria, ele passa pelo centro de gravidade da figura. E o momento estático de uma figura com relação a um eixo que passa pelo seu centro de gravidade é zero. Portanto, xg vai ser igual a msy, que é igual a zero, dividido pela área total da figura. Consequentemente, xg resulta igual a zero. Voltando no sistema de referência, eu tenho que xg é igual a zero. Portanto, o centro de gravidade está nessa linha. Óbvio, este é um eixo de simetria da figura. Cálculo da ordenada YG do centro de gravidade. YG, por definição, é o momento estático da figura com relação ao eixo x, dividido pela área total da figura. Vamos dividir a figura em figuras conhecidas. Vamos chamar de figura 1 o retângulo horizontal de base 8 e altura 2. E vamos chamar de figura 2 o retângulo vertical de base 2 e altura 5. Portanto, o momento estático total da figura com relação ao eixo x será dado por o momento estático com relação ao eixo x da figura 1, mais o momento estático com relação ao eixo x da figura 2. Eu sempre posso somar ou subtrair momentos estáticos, desde que referidos ao mesmo eixo. Então, todos os momentos estáticos estão referidos ao eixo x. Vamos calcular primeiramente o momento estático com relação ao eixo x da figura 1. Conheço a posição do centro de gravidade da figura 1, que está no cruzamento dos dois eixos de simetria desta figura. Logo, o momento estático da figura 1 com relação ao eixo x será dado pela área da figura, que é 8 vezes 2, que multiplica a distância do seu centro de gravidade até o eixo de interesse, que é o eixo x. Essa distância é igual a 5 mais 1, 6. Então, o momento estático com relação ao eixo x da figura 1 será dado por 8 vezes 2, a área da figura, vezes 6, a distância do centro de gravidade dessa figura até o eixo x. Efetuando, resulta igual a 96 centímetros cúbicos. Momento estático da figura 2 com relação ao eixo x. Quero calcular o momento estático da figura 2 com relação ao eixo x. Conheço a posição do centro de gravidade da figura 2, que está no cruzamento dos dois eixos de simetria da figura. Portanto, esse momento estático será dado pela área da figura, 2 vezes 5, que multiplica a distância do seu centro de gravidade até o eixo de interesse, que é o eixo x. Essa distância é igual a 2,5, metade de 5. Então, o momento estático da figura com relação ao eixo x será dado por 2 vezes 5, que é a área da figura, vezes 2,5, que resulta igual a 25 centímetros cúbicos. Portanto, o momento estático total com relação ao eixo x da figura será 96 mais 25, resultando 121 centímetros cúbicos.
Necessita-se agora da área total da figura. Mantendo a mesma divisão de figuras, a área total vai ser a área da figura 1 mais a área da figura 2. Área da figura 1 é um retângulo de base 8 e altura 2, portanto, 8 vezes 2. A área da figura 2 é um retângulo de base 2, altura 5, portanto, 2 vezes 5. Então, a área total vai ser 16, que é a área da figura 1, mais 10, que é a área da figura 2, resultando 26 centímetros quadrados. E a ordenada YG do centro de gravidade resulta igual a 121 dividido por 26, que é igual a 4,65 centímetros. YG é a distância em Y. Volto no sistema de referência e posiciono. A distância do centro de gravidade a partir da base é igual a 4,65. Logo, o centro de gravidade da figura será o ponto G, de abscissa 0 e ordenada 4,65 centímetros. Segundo exercício. Determinar o centro de gravidade para a superfície da figura. Tem-se essa superfície que é constituída de um retângulo vertical de base 1 e altura 8 e um retângulo horizontal de base 5, altura 1. Quero calcular o centro de gravidade, dessa figura com relação ao sistema de referência adotado. Como a figura não tem nenhum eixo de simetria, eu vou considerar o eixo X na base e o eixo Y na lateral esquerda. Vamos dividir primeiramente a figura em figuras conhecidas. Figura 1, retângulo de base 1, altura 8. Figura 2, retângulo de base 5, altura 1. Poderia ter feito uma outra divisão de figuras se quisesse. Poderia, por exemplo, considerar a figura 1 como sendo um retângulo de base 1, altura 7, e a figura 2, o retângulo de base 6 e altura 1. Como também poderia ter considerado um retângulo total, cheio, de base 6, altura 8, do qual eu retiraria um retângulo de base 5, altura 7. Então, vamos considerar a primeira divisão de figuras. Figura 1, base 1, altura 8. Figura 2, base 5, altura 1. Então, cálculo de XG. A abscissa XG do centro de gravidade, por definição, vem a ser o momento estático da figura com relação ao eixo Y, dividido pela área total. O MSY total da figura vai ser o MSY da figura 1 mais o MSY da figura 2. MSY da figura 1. Quero calcular o momento estático da figura 1 com relação ao eixo Y. Conheço a posição do centro de gravidade da figura 1, que está no cruzamento dos dois eixos de simetria. Então, esse momento estático vai ser a área da figura 1, que é 1 vezes 8, que multiplica a distância do seu centro de gravidade até o eixo Y, que é igual a metade de 1, portanto, meio. Então, o momento estático com relação ao eixo Y da figura 1 será 1 vezes 8 vezes meio, que é igual a 4 centímetros cúbicos. Momento estático da figura 2 com relação ao eixo Y. Conheço a posição do centro de gravidade da figura 2. Está no cruzamento dos dois eixos de simetria dessa figura. Então, esse momento estático será dado por a área da figura 2, que é 5 vezes 1, que multiplica a distância do seu centro de gravidade até o eixo de interesse, que é o eixo Y. Essa distância é igual a 1 mais metade de 5, que é 2,5. Então, a distância vai ser igual a 3,5. Logo, o momento estático com relação ao eixo Y da figura 2 vai ser 5 vezes 1 vezes 3,5, que vai resultar igual a 17,5 centímetros cúbicos. Então, o MSY total vai ser o da figura 1, 4, mais o da figura 2, 17,5, que resulta igual a 21,5 centímetros cúbicos. Necessita-se também da área da secção transversal, que será dada pela área da figura 1 mais a área da figura 2. A área da figura 1, 1 vezes 8, mais a área da figura 2, 5 vezes 1, que resulta igual a 13 centímetros quadrados. Então, a abscissa XG do centro de gravidade vai ser dada por 21,5 dividido por 13, que resulta igual a 1,65 centímetros. XG é a distância em X. Volto no sistema de referência e posiciono. A partir da extremidade esquerda,
essa distância é igual a 1,65, significando que o centro de gravidade está nessa linha. Cálculo de YG. YG, ordenada do centro de gravidade, por definição, é momento estático da figura com relação a eixo x, dividido pela área total da figura. O MSX vai ser o MSX da figura 1 mais o MSX da figura 2. Momento estático com relação ao eixo x da figura 1. Conheço a posição do centro de gravidade da figura 1. Portanto, o momento estático dessa figura com relação ao eixo x vai ser dado por a área da figura, que é 1 vezes 8, vezes a distância do seu centro de gravidade até o eixo x, que é metade de 8, portanto 4. Então, o MSX da figura 1 vai ser 1 vezes 8 vezes 4, que é igual a 32 centímetros cúbicos. Momento estático com relação ao eixo x da figura 2. Conheço a posição do centro de gravidade da figura 2. Então, o momento estático da figura com relação ao eixo x vai ser dado por a área da figura 2, que é 5 vezes 1, que multiplica a distância do seu centro de gravidade até o eixo de interesse, que é o eixo x, que vai ser metade de 1, portanto, meio. Então, MSX da figura 2 vai ser 5 vezes 1 vezes meio, que resulta igual a 2,5 centímetros cúbicos. Então, o momento estático total da figura com relação ao eixo x vai ser dado por 32 MSX da figura 1 mais 2,5 MSX da figura 2, resultando igual a 34,5 centímetros cúbicos. A área da figura, já foi calculada anteriormente, é igual a 13 centímetros quadrados. Portanto, YG vai ser dado por 34,5 dividido por 13, que resulta igual a 2,65. YG é a distância em Y. Então, voltando no sistema de referência. YG, que é a ordenada do centro de gravidade, é igual a 2,65, significando que o centro de gravidade está nessa linha. Portanto, o centro de gravidade estará no cruzamento dessas duas linhas. Logo, o centro de gravidade da figura será o ponto G, de abscissa 1,65 e ordenada 2,65 centímetros.